até de falar, como falar. Ainda bem que o Chico está me ajudando aí. Ah, Vamos lá, né, Chico? bom. Bem, gente, o assunto é esse aí, ó. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Agora eu liguei um outro computador ao lado aqui para monitorar. Eu estou vendo o que vocês estão vendo também. Bem, gente, nós estamos entrando agora aqui no laboratório numa fase mais de análise de circuitos, né? Que é um dos objetivos da disciplina. Nessa fase, a gente vai apresentar para vocês alguns teoremas, né? Apresentar não, porque já foram apresentados lá na aula teórica, nas aulas teóricas, e alguns serão ainda apresentados na aula teórica. Nós vamos praticar, né? Isso significa que vamos demonstrar, considerando os recursos que a gente tem, a validade desses teoremas, desses métodos, etc. São métodos geralmente utilizados para simplificar a análise de circuitos analógicos, lineares, porque em muitos casos os circuitos são muito complicados e quando a gente deseja calcular, é necessário calcular, por exemplo, uma queda de tensão, o valor de uma corrente, a análise fica muito complicada, as expressões matemáticas ficam muito complicadas, daí existem os métodos, os teoremas, que vão simplificando e tornando esse trabalho bem mais fácil de ser resolvido. Nesse bojo, nós temos, por exemplo, as leis de Kirchhoff, que é um assunto que a gente vai abordar hoje de uma forma prática, tem o teorema da superposição, o teorema de Millman, Norton, né, e etc. Né? Hoje nós vamos começar da forma bem simplesinha, né, evidenciando, mostrando os conceitos de divisão de tensão e corrente, e vamos aplicar nesses pontos as duas leis de Kirchhoff, chamado de LKT e LKI, conforme você já conhece, isto é, a lei de Kirchhoff para tensão e a lei de Kirchhoff para corrente. E no final nós vamos ver um circuito simples, né, porque não há necessidade de colocar aqui circuitos mais elaborados, porque as leis valem tanto para circuitos simples e para circuitos mais elaborados. Aliás, como eu disse, elas foram criadas para simplificar os mais complicados. Então, no finalzinho, vamos ver um exemplo de aplicação do que a gente chama de teoria do nó, ou análise nodal. Na última... Oi? Desculpa só te incomodar. Essa aula não precisa anotar nada não, né? Não. Bem lembrado. Não há necessidade de anotar, não. E por falar nisso, né, lembrando, né, esse bimestre, gente, eu não pretendo passar tarefas para vocês, não, só questionário, tá certo? Vai ser um bimestre meio corrido e provavelmente a gente não vai ter muito tempo de ficar lendo as tarefas, não. Para vocês terem ideia, nesse último bimestre, eu coloquei 3 tarefas, e 3 tarefas vezes uma média de 140 alunos, você vê o tanto de tarefas que eu tive que olhar, né? E para fazer uma avaliação apurada, você tem que olhar uma por uma, isso é praticamente impossível, né? Mas o questionário, ele tem a vantagem que o próprio Moodle vai corrigir ele para mim, né? Eu só dou uma olhadinha, mas ele corrige. Conforme eu disse, no semestre corrido, é melhor que seja só questionário mesmo. Mas aí eu vou avisando, à medida que for acontecendo as coisas. Tá certo? Bem, então, lembrando aqui o que nós vimos na última aula eu mostrei para vocês, procurei deixar bem claro os conceitos de que é uma fonte de tensão e o que é uma fonte de corrente, vocês se lembram? Principalmente o conceito de fonte de corrente tem que ficar muito claro, né, no sentido de que a fonte de corrente não é um aparelho, não é um dispositivo, é um circuito. E esse circuito tem uma característica que ele produz, naquele ponto, uma corrente de valor constante.
Então, fonte de corrente é uma fonte de corrente constante. E nós vamos aplicar isso aqui hoje. Então, vamos lá. Objetivo primeiro, leis de Kirchhoff, LKT e LKI. O que significa isso? Kirchhoff disse que, num circuito série, a soma de todas as quedas de tensão é igual à soma de todas as fontes de tensão. É isso? Vocês lembram disso? Vocês viram lá com os professores de teoria. Então, se você tiver um circuito série e somar todas as fontes de tensão, vai dar o mesmo valor da soma de todas as quedas de tensão. Assim como no circuito que é constituído por nós, né, as correntes que fluem naquele nó, a soma delas é igual à soma das correntes que saem daquele nó. Então, nós temos duas situações. Num circuito de série, é divisão de tensão. Então, a soma das tensões, das quedas de tensão, é igual à soma das fontes de tensão. E corrente? Corrente, quando fala de corrente, está falando um nó, né? Para aquele nó, fluem correntes. As correntes que entram no nó tem que ser igual às correntes que saem do nó. Isso é que nós vamos mostrar isso de uma forma prática hoje. Primeiramente, vamos começar com uma fonte de tensão, divisão de tensão. O que é que nós temos aí no exemplo nosso? Olha aí. Isso é um exemplo de um circuito série, que nós temos 4 resistores em série, e uma fonte de tensão aplicada aos extremos dele. Como é um circuito só, olha aqui, ó, não tem... circuito, gente, é caminho, né? Então, só tem um caminho, então só tem um circuito. Então, a corrente vai fluir nesse circuito. E a lei de Kirchhoff diz que a soma das quedas de tensão, isto é, a diferença potencial nesse resistor, mais nesse, isto é, a soma de todas as quedas de tensão é igual à soma das tensões aplicadas. Nesse caso aqui, só tem uma fonte de tensão. Pelo menos está aparentando aqui, ó, dentro dessa caixa branca aqui, ou caixa preta, conforme muita gente gosta de dizer, né? Aqui dentro pode ter um conjunto de tensões, de fontes de tensões em série, ou pode ser uma fonte só. De qualquer forma, se for um conjunto de fontes, vai aparecer nos extremos desse conjunto uma diferença de potencial, que esse voltímetro aqui está marcando, tá certo? Então, aqui nós temos a soma das fontes de tensão. E, do outro lado, nós temos a carga, né, constituída por 4 resistores. Em cada resistor vai ser desenvolvida uma diferença de potencial, que somando dá um valor de tensão, que é igual ao valor da tensão aplicada. Concorda com isso? Colocando para simular, eu vou verificar, esse voltímetro vai marcar a soma das quedas de tensão, e cada um desses dois aqui, ó, vai marcar diferença de potencial em um resistor. Por exemplo, esse aqui vai mostrar a queda de tensão em R2, esse outro aqui vai mostrar a queda de tensão em R4, né? Então, eu vou mostrar para vocês, né, o que a lei disse, né? Seria ideal se eu colocasse aqui um voltímetro em cada resistor, que vocês iam ver que a soma dos voltímetros todos indicaria o valor da tensão aplicada, mas acho que não há necessidade, não. Aqui deu para encaixar só 2 voltímetros, né? Outra coisa que é importante é a utilização dessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula é chamada de expressão de divisão de tensão. Vamos analisá-la. Olha, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que a tensão sobre Rx, quer dizer, a tensão num resistor qualquer de um circuito série, é igual ao produto da tensão aplicada a todos os elementos que estão em série, a todos os resistores, que eu estou chamando aqui de VRT, né, vezes aquele resistor onde estou querendo determinar a tensão ou queda de tensão, dividido pela resistência total. Isso nada mais é do que a aplicação da lei de Ohm. Por exemplo, se você pegar essa tensão aqui e dividir pela resistência, o que você está fazendo? Você está pegando a tensão
em todos os resistores, quer dizer, a tensão nos extremos de todos os resistores, e dividindo pela resistência total. Quer dizer, a tensão total, que é o VRT, dividido pela resistência total, é a corrente única que está passando aqui nesse caminho aqui, que a gente chama de malha. Então, se isso aqui, ó, é a corrente vezes um resistor é a queda de tensão naquele resistor. Então, se eu pego aqui a corrente única e multiplico por um resistor qualquer, eu verifico a tensão naquele resistor qualquer. Tá certo? Vamos comprovar isso? Então, vamos lá. Colocando para simular, eu vou colocar esse voltímetro aqui, ó, na escala de 200 volts, que marcou 7 volts. Então, eu posso reduzir um pouco a escala para ficar mais preciso. Então, o que está dizendo? Que a tensão nos extremos aqui, ó, é 7 volts. Se aqui dentro tiver um conjunto de fontes em série, o resultado delas é 7 volts. Certo? Aí, depende do que tem lá dentro. Pode ter fontes em série aditiva, subtrativa, ou só uma fonte de 7 volts. De qualquer maneira, entre esses dois terminais, eu tenho uma tensão de 7 volts, que é o VRT. Esses resistores aqui têm os seguintes valores. Ó, R1 é igual a, se você quiser mostrar aqui, eu não acho ruim, é igual a 1K, R2 é igual a 3,3K, e R4, 5K. Se eu somar tudo isso aqui, eu tenho o quê? O RT, entendeu? Se vocês quiserem conferir na maquininha de vocês aí, né? 7 volts sobre RT. Oi. Você pode mostrar os valores novamente, por favor? Sim. O primeiro é 1K, faz somando para mim, ó, 1K. O segundo é 3,3K, portanto, 4,3 em soma. O terceiro, mais 1K, 5,3. E o último, 5K. Então, deu um total de quê? 10,3K, não é isso? 7 volts dividido por isso é a corrente que vai circular. Se eu multiplicar, por exemplo, pelo R2, que valor que vai dar? Faz para mim aí, ó. Eu não fiz porque eu estou querendo que vocês façam. Quanto que dá essa queda de tensão aqui? 10 volts. Vai dar quase 2,24. Vamos confirmar se é isso aí, ó. Só ligar o voltímetro aqui, ó. Olha lá. O meu deu 2,24. Olha lá, coincidiu com o voltímetro. Entendeu? Isso. Toda vez que vocês estiverem no circuito sério, gente, quer saber a tensão no resistor, é só você usar essa formulazinha aqui, entendeu? Pega a tensão total, divide pela resistência total e multiplica pelo resistor. Por exemplo, e nesse resistor aqui que é de 5K, qual o valor que vai dar? É 3,4? Vamos confirmar? Tá lá, ó. 3,4. Tá certo? Bem, então está comprovado isso, né? Pelo menos a expressãozinha aqui está correta, né? Se eu pegar essa tensão aqui, pôr um voltímetro aqui e pôr outro aqui, ó, e fazer a mesma coisa, os voltímetros todos vão marcar somando 7 volts. Tá legal? Agora, isso é a comprovação que as quedas de tensão é igual a tensão aplicada. Agora, eu vou tirar isso aqui que está cobrindo a fonte, para vocês verem o que está dentro da fonte, tá? Qual é a fonte de tensão que eu estou usando aqui? Olha aqui, ó. Eu estou usando duas fontes em série. Eu não sei se eu já comentei com vocês, nós vamos usar a partir de agora, além daquelas pilhas e bateria, essas fontes aqui, ó, que é o que chamo de fontes virtuais, né? A fonte do simulador. Essa fonte de tensão aqui, ó, ela tem, olha bem aqui para vocês verem bem, ela tem 3 situações. Quando essa chave está nessa posição, ela fornece entre esses dois terminais uma tensão constante de 5 volts. Quando ela está nessa posição aqui, ó, ela fornece um valor constante de, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, de 12 volts, tá vendo ela? É quase invisível aqui, quase não enxergo, eles deviam fazer isso de outra cor. Eu tenho dificuldade de enxergar bem o vermelho.
E se ela está nessa posição aqui, é variável. Aí eu vario o valor, né, ajusto aqui o valor, e ele vai modificando aqui, tá certo? Ela estava na posição de 5, então deixa ela lá. Então, eu tenho aqui 5 volts. O mesmo acontece com essa outra fonte aqui, ó. São duas fontes em série, né? Essa aqui eu ajustei para 12. Agora, olha só o detalhe. Aqui, ó, o negativo está indo cá para cima. O positivo está ligado no positivo da outra. E o negativo dessa outra aqui embaixo. Se vocês fizerem um circuitinho disso, você vai ver que tem duas fontes em série subtrativa. Uma de 5 e uma de 7. O que é série subtrativa? Série subtrativa é quando a junção das duas fontes, o ponto que une uma fonte à outra, tem a mesma polaridade. Quer dizer, eu liguei o positivo aqui, ó, no positivo. Isso é série subtrativa. Se tivessem polaridades contrárias, seria série aditiva. A série aditiva, você soma um valor com a outra, um valor de uma fonte com o da outra. E a série subtrativa é uma menos a outra. O resultado é a maior menos a menor. E a polaridade é a polaridade da maior. Comprovando aqui, ó, qual que é a maior? É a de 12 aqui, ó. Tem uma fonte de 12, ajustada para 12, em série subtrativa com uma de 5. Então, vai ser 7 menos 5, aliás, 12 menos 5, desculpe, 12 menos 5, que é igual a 7. Então, vai ter uma tensão aqui, ó, de 7 volts. Concorda? E a polaridade é da maior, quer dizer, a maior é a de 12. Significa que predomina a polaridade dela, fazendo esse ponto aqui ficar negativo e o outro lado positivo. Na realidade, tem 12 volts daqui para cá, menos 5 da outra. Tem uma tensão aplicando 12 volts num sentido, e uma outra aplicando 5 volts no sentido contrário, quer dizer, neutralizando 5 volts daquele 12 que a outra estava produzindo, tá certo? Portanto, 7 volts. A comprovação que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, que a soma das fontes, tá certo? É igual à soma das quedas. Né? Eu não cheguei a mostrar isso, porque eu não medi a tensão nesse resistor, nesse aqui, eu fiquei com preguiça de fazer, mas acho que não vai ser necessário. Eu estou com preguiça de fazer, vocês desculpem, porque tem mais coisa pela frente. Mas, de qualquer forma, se eu medir aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, vai dar 12. Deixa a preguiça de lado, ali. Vamos medir. Vamos medir. Nós já medimos esses dois, agora vamos medir aqui, ó. Quanto que vai dar essa tensão aqui, gente? 0,68. Beleza. Ainda bem que você é rápido, viu, rapaz? Vamos lá. Olha lá. 0,68. E a de baixo? A de baixo, não. Qual que é o nome de? Essa aqui do R3, não é? Essa daí é igual a outra, professor. É porque tem o mesmo valor, né? Uhum. Mas vamos mostrar isso aqui. Vamos comprovar isso aí. Pronto. Vamos comprovar. Quanto que deu? Quanto que tem que ser? 0,68. Entendeu? Então, a soma 0,68 mais 0,68, não é aquele valor que está aqui, mais esse que está aqui, que eu não me lembro mais, vai dar 7. Está provado? Então, a soma das quedas é igual à soma das tensões aplicadas. Tá certo, gente? Vamos agora ao um outro exemplo prático aqui. É essa situação aqui, ó. Nós não estamos mais com fonte de tensão no circuito. Nós estamos com fonte de corrente. Eu não tenho aqui um circuito série. Eu tenho um nó. O nó é isso aqui, ó. Aqui está o diagrama esquemático e aqui está o circuito. Eu tenho 3 fontes de corrente. Né, para facilitar o meu lado aqui, eu coloquei as 3 com o mesmo valor de corrente. Mas podia ser valor diferente. Todas as 3 estão aplicando corrente ao mesmo ponto agora. Veja bem, a primeira está fazendo a corrente circular aqui, a segunda fazendo a corrente circular aqui, e a terceira fazendo a corrente circular aqui. Quer dizer, existem 3 valores de corrente de 1 mA fluindo para o mesmo ponto. Isso aqui é chamado de nó. Né? Se é fonte de corrente, eu sei que o valor da corrente é constante. Então, esse nó está recebendo, pelo sentido que as setas estão indicando aqui, ó, 3 correntes
de 1 miliampere. Então, está entrando aqui, ó, 1 miliampere, 1 miliampere e 1 miliampere. O que quer dizer que nesse resistor vai ter uma corrente de 3 miliamperes. Por quê? Porque a lei de Kirchhoff, né, diz que o que entra é o que sai. Então, você está entrando aqui, ó, 1 e 1, o nó está aqui, ó. Esse aqui é o nó, que é esse ponto daqui, ó. Esse ponto todo aqui, ó, é esse nó aqui. Então, está entrando 1, 1 e 1. O que está saindo? É o que está indo lá para o resistor. Então, o resistor está recebendo 3 miliamperes. Tá certo? Vamos dar mais um passo nessa demonstração aqui, ó. Só para provar para vocês que as correntes são iguais a 1 miliampere, eu coloquei um passo aqui, ó, muito específico, é o mesmo circuito, e coloquei o medidor só nessa digamos aqui, nessa malha aqui, ó, nesse conjunto aqui, ó. Ele tem que marcar 1 miliampere. E se está entrando 1 miliampere aqui, 1 miliampere aqui e 1 miliampere aqui, esse aqui tem que dizer que tem que indicar 3 miliamperes. Esse aqui vai ter que indicar 1 miliampere e esse vai ter que indicar 3 miliamperes. Vou pôr para simular. Vocês estão tendo dúvida? Até agora não. Olha aqui, ó. Isso aqui, o instrumento, vou colocar na escala mais alta um pouquinho, para não ficar com problema de erro de medida devido a efeito de carga. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, a corrente, que está mostrando a corrente, que é essa fonte de corrente está produzindo, 1 miliampere, né? E ela está entrando no resistor juntamente com outras duas iguais, portanto, 3 miliamperes. Eu coloquei também aqui, ó, mais um circuitinho, que é o mesmo do circuito. Deixa eu mudar aqui para vocês verem melhor. Que é o medidor na segunda malha, ó. Vai dar a mesma coisa, evidentemente, né? É 1 miliampere. Se eu colocar o medidor em qualquer uma dessas malhas aqui, vai dar 1 miliampere, e aqui vai dar 3. Só para ficar assim bem evidenciado, deixa eu pôr para simular aqui. Tá lá. Mesma coisa, né? E não podia ser diferente, né, gente? Esconde. Isso... Oi? Esconde. A polícia tá passando ali. Você queria que eu aumentasse? Não, esconde. A polícia tá passando aí. Ah, não, eu estou bem aqui, a polícia está correndo, está de lado, não, professor, ninguém corre atrás, não, tio. Aqui é fogo, né? Ainda bem que a obra lá do 5º andar começou ainda, senão vocês iam ver. O pessoal é muito empático, né? Eles, quando chega a pandemia, eles colocam a obra nos prédios, e exatamente para deixar mais sossegado quem está em home office, né? Eles chamam de empatia. Bem, isso é só ironia, né? Bem, o último caso é o mesmo, é semelhante aos dois anteriores, né? Eu só mudei a posição do medidor. Olha lá. Certo? Bem, então, o que nós vimos? 3 correntes, 3 fontes produzindo 3 correntes, comprovadamente de 1 miliampere, e que no nó aqui, ó, entrando as 3 correntes de 1 miliampere cada uma, sai 3 miliamperes. Provamos, gente, até agora, as duas leis de Kirchhoff. Para tensão, isto é, a soma das quedas de tensão é igual à soma das tensões aplicadas. E a outra lei relativa à corrente, né, que as correntes que entram no nó, a soma das correntes que entram no nó é igual ao que sai do nó. Ô, professor. Oi. Eu só tive uma dúvida. Naquele circuito lá, eu poderia dizer que ele tem tensão ou não? Tem. Ah. A tensão que você está se referindo é a tensão... deixa eu voltar lá. Não existe corrente sem tensão, não, tá, gente? Não há como haver corrente em qualquer elemento físico se não existir tensão elétrica nos terminais daquele elemento físico. Isso é impossível, tá? E aplicando a lei de Ohm,
a corrente que vai passar lá é sempre igual à tensão aplicada ou desenvolvida entre os terminais daquele elemento, dividido pela resistência ômica daquele elemento. Isso aí é a lei mais importante, mais simples e mais importante que existe na área eletroeletrônica. Tá certo? Aqui está até uma demonstração aqui, ó. Eu coloquei aqui resistores em série, tá? Para mostrar para vocês, o que vai mostrar aqui, ó, olha aqui, ó, que eu acho interessante. Eu vou pôr o medidor para medir corrente. Olha aqui, ó. Eu coloquei resistores em série. A única diferença que tem esse circuito do anterior, eu coloquei resistências aqui, ó. Isso é para mostrar para vocês que a fonte de corrente, ela é ligada direto ou através de um resistor ao nó, a corrente continua a mesma, cara. Entendeu? Antes você não tinha esses 3 resistores, e a corrente era 1 mA. Agora eu coloquei 3 resistores, e ela continuou 1 mA. Isso é para frisar, deixar claro, que a corrente é constante, tá? Independente em termos do valor da resistência que eu colocar. Agora, se eu ficar variando muito essa resistência, a corrente pode variar. Aí ela deixa de ser fonte de corrente constante. A fonte de corrente constante, o fato dela ser constante, da corrente ser constante, ou ela ter a característica de fonte de corrente constante, é amarrado ao resistor, a lei, é claro, das suas características internas, aos resistores. Então, até um certo valor, você pode considerá-la constante, ou não. Se você ultrapassar o valor, ela já não é mais constante. Então, quando você está trabalhando com a fonte de corrente constante, você tem que ficar em mente, assim, até que valor da resistência que eu vou estar ligando naquela malha, né, naquele braço do circuito, eu posso considerar como constante, entendeu? Como corrente constante. Né? Isso não é infinito, não, tem um valor. Tá certo? Assim como a fonte de tensão, né? Quando você está observando uma fonte de tensão, né, você está imaginando que aquilo ali é uma fonte de tensão constante. Por exemplo, se você tem uma fonte de 12 volts, você tem ali, você quer ter a certeza que aquilo ali gera uma tensão de 12 volts. Mas é sempre 12? Se for uma fonte ideal, mas ideal existe só na mente da gente. Ela é 12 até que a queda de tensão na sua resistência interna não seja mais, digamos assim, desprezível. A fonte de tensão ideal, ela tem uma resistência 0. Portanto, qualquer corrente que ela estiver fornecendo, a tensão é constante. A real, não. A real tem a sua resistência interna. E à medida que eu estiver aumentando a corrente, que a fonte de tensão estiver fornecendo, a queda na resistência externa vai aumentando, tem hora que varia de uma forma apreciável o valor da fonte de tensão, aí ela já não é aquela fonte de tensão mais, ela é uma fonte de tensão com um valor diferente. Mas para garantir o valor, eu tenho que estabelecer os parâmetros, né? Por exemplo, qual que é a resistência interna, né? A mesma coisa é a fonte de corrente, né? A sua função é fornecer uma corrente, assim como a fonte de tensão tem a função de fornecer uma tensão. Mas aí, até aquele ponto que depende dos valores da carga que eu estou impondo a esses 2 elementos. Tá claro? Bem, aqui nós temos aplicação desses conceitos aqui, ó. Esse circuito aqui já foi visto lá na teoria. Eu lembro que os professores deram eles para vocês. Eles deram circuitos até mais elaborados do que isso para vocês calcularem. Eu não quis colocar o mais elaborado aqui porque nós temos os nossos limites aqui em termos de simulação. Mas o que nós temos aqui? Ó? Eu tenho uma fonte de corrente e uma fonte de tensão. Essa fonte de corrente, ela está produzindo a corrente, ela está induzindo a corrente entrando aqui nesse nó. Essa fonte de tensão é a mesma coisa, ela vai produzir uma corrente, então vai induzir uma corrente. Então vai entrar nesse nó 2 correntes, uma que vem por aqui, outra que vem por aqui, e sai essa outra. Então, I1 e 2 estão entrando, em tese estão entrando, e 3 está saindo, tá? Geralmente a gente escolhe os sentidos das correntes só para ter uma referência, e depois quando você calcula,
ao calcular e obter o resultado, você vai verificar se os sentidos são aqueles mesmos. Pode ser que esteja entrando uma aqui e saindo duas aqui, e não entrando essa ou entrando essa. É o cálculo que vai indicar ou vai garantir esses, ou confirmar, né, esses sentidos que estão aqui. Em princípio, a gente coloca, adota só como ponto de partida esse sentido aqui, ó. É o sentido do símbolo da fonte de corrente, e no caso da fonte de tensão, é a corrente saindo do polo positivo da fonte, tá? Então, tem 3 correntes aqui, ó, considerando só uma referência, né? Uma entrando no nó, outra entrando no nó, e considerando que já vimos uma terceira corrente saindo do nó. Isso. Como é que vocês sabem calcular isso, né, gente? Eu já vi que vocês já aprenderam lá na teoria o cálculo disso, mas de qualquer forma, só para confirmar, eu coloquei o cálculo aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu vou montar um pequeno sisteminha aqui, ó. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Eu estou dizendo que nessa malha aqui, ó, eu estou calculando da maneira mais simples, tá, gente? Nessa malha aqui, ó, quando eu aplico essa tensão, eu sei que essa queda de tensão mais essa, isso aqui é igual ao valor da tensão aplicada. Nós já provamos isso lá no iniciozinho. Então, veja bem, essa queda de tensão mais essa queda de tensão é igual a essa tensão aplicada, né? Essa queda de tensão é igual, lei de Ohm, é o produto de 2 vezes essa resistência. Tá aqui, ó. Resistência aqui é de 10 ohms, vai calculando aí, ó. Aliás, essa resistência aqui, ó, é de 10 ohms, né? Então, coloquei lá, ó, 10 ohms vezes 3, tá aqui, ó, 10 ohms vezes 3, mais essa queda aqui, ó, que é 1,5K vezes 2, é igual a quê? A fonte. Quer dizer, as duas quedas somadas é igual a tensão aplicada, né? Eu tenho também outra relação, que é essa aqui, ó, I3 é igual a I1 mais I2. Considerando os sentidos arbitrários, né, eu sei que essa corrente que está saindo do nó é a soma das duas que estão entrando. Isto é, I3 é igual a I1 mais I2. Está lá, ó. O que eu fiz a seguir? Substituir os valores aqui, ó. Eu sei que 3 é I2 mais I1, então substitui o valor de 3 aqui na primeira equação. Ficou assim, ó. 10 ohms vezes I1 mais I2, mais 1,5K vezes I2 é igual a 1,5. Né? Algebrando, né, isso aqui, ó, eu tenho o segundo passo, né? Eu multipliquei 10 ohms vezes I1, mais 10 ohms vezes I2, está aqui, ó, mais 1,5K vezes I2, é isso aí. Como I2 está em 2 elementos aqui, eu coloquei ele em evidência. E ficou dessa forma aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui que já está atrapalhando. Aqui, ó. Eu coloquei o I2 em evidência, ficou 10 ohms mais 1,5K vezes I2. Eu passei esse 10 milivolts para o outro lado, né? Chegou essa equaçãozinha aqui, ó. Aí o I2 é igual esse valor aqui, ó, que é 1,49, dividido pela essa somazinha aqui, que é 1.510. Né? Conclusivo, a corrente I2 é igual a 0,98 miliamperes. Então, já tem a corrente I2, que é 0,98. Essa aqui eu já sei o valor. A fonte corrente está garantindo aqui 1 miliampere. Então, se está entrando 1 miliampere aqui e está entrando 0,98 miliamperes aqui, vai descer aqui a soma dos dois, né? Que é 1,98. Ficou claro? Vocês querem conferir? É só pôr para cima. Oi? Ô, professor, Oi. eu Diga. tinha pensado antes da corrente 2 fazer a voltagem, que é da pilha, 1,5, dividido pela resistência. Que aí daria 1. Vamos Aí devagar. 1 mais 1 é 2. Fala de novo aí que eu dormi no ponto. Ó, para calcular 2, eu tinha pensado em pegar a fonte, que é 1,5,
Sim. dividido pela resistência, que é 1,5K. Não, Aí daria... você não pode fazer isso, sabe por quê? Quando você quer calcular a corrente no resistor, você tem que pegar o valor da tensão no resistor. Tá certo? Você não pode pegar... deixa eu voltar lá atrás para mostrar isso para você. Você não pode fazer isso aqui, não. Por exemplo, você quer saber a corrente que vai passar aqui e pegar a tensão aplicada e dividir só pelo resistor. Você tem que dividir pela soma dos resistores, entendeu? Quando você for calcular a tensão em qualquer lugar do circuito ou em qualquer componente do circuito, você tem que utilizar a tensão nos terminais daquele ponto, entendeu? Então, essa bateria aqui, ó, a tensão dela é de 1,5 está sendo aplicado nesse resistor, mais esse resistor. E não só nesse resistor. Se eu tivesse 1,5 volt nesse resistor e dividir esse 1,5 volt pelo valor dele, eu saberia o valor de 2, entendeu? Mas eu não tenho. Eu tenho que a soma dessa tensão com essa tensão dá 1,5. Então, aqui dá menos de 1,5. Por quê? Porque tem uma outra acrescida ao valor dessa tensão aqui nesse resistor para dar 1,5. A única coisa que eu posso afirmar é o que a lei de Kirchhoff diz, que a soma das quedas, isto é, a tensão nesse resistor, mas a tensão nesse resistor é igual à tensão aplicada, que é 1,5 volt. Entendeu? Se eu tiver essa tensão e abater o valor, este valor dessa bateria, eu tenho essa tensão, mas eu não tenho esse valor ainda. Entendeu? Ficou claro? Ficou. Então, voltando aqui, ó, essa corrente eu já sei o valor, é 1 miliampere, porque a fonte de corrente fornece 1 miliampere. Essa corrente aqui eu calculei aqui, ó, então o cálculo aqui, ó, 0,98. Eu sei pela segunda lei de Kirchhoff, né, o LKI, né, lei de Kirchhoff para a corrente, que essa corrente aqui, ó, é a soma das duas. Agora, eu já comprovei o sentido dessa corrente aqui. Por quê? Porque deu positivo. Quando você calcula e dá positivo, significa que o sentido que você usou como referência é o correto. Se eu tivesse, no cálculo aqui, ó, chegado a um valor negativo, eu teria que inverter o sentido dessa seta. Não esquecer disso, tá, gente? Se o valor desse negativo, e pode dar, dependendo aí dos valores do circuito, essa seta estaria, na realidade, em sentido oposto. Aí estaria entrando essa corrente, saindo essa, né? Aí, se está entrando um aqui e saindo essa aqui, o resultado das duas. Depende de quem que é maior e quem que é menor. Entendeu? Então, vamos simular aqui. Eu vou primeiro medir, não vou medir tudo de uma vez, não, vou fazer um suspense aqui. Primeiro, eu vou garantir para vocês que essa corrente é 1 miliampere, que a fonte está dizendo, então vou medir ela primeiro. Que legal, medir outro valor, né? Vamos por lá. Isso, 1 miliampere. Aqui talvez fique... Não, tá bom aqui, tá, gente? Aqui, ó. Deixa eu ver se aqui fica mais bonito. Aqui está fora da faixa. Aqui que tem... Deu uma coisa esquisita aqui, mas vamos lá. Minha fonte não está fornecendo. Aqui está marcando o quê? Na escala de 20 miliamperes, deve ter algum problema aqui no circuito que nós vamos ter que descobrir, mas eu não consigo descobrir sem tirar o que está por trás dessa fonte aqui. Eu não queria fazer isso, mas vamos medir as outras aqui. Gozada que deu certo. Ô, Ari, Oi, Chico, me ajuda aí. porque enquanto o motivo terceiro estiver desligado, o circuito do meio está aberto. Ah, sim, entendi. Bem lembrado, bem lembrado. O entendeu? Eu estou cansado de saber isso, mas não lembrei agora, não. Eu vou explicar o que o Chico lembrou aqui, tá, gente? Quando você desliga coloca o medidor no zero de corrente, tá certo? Quando você coloca, como eu fiz aqui, ó, ele abriu o circuito.
é como se não tivesse nada ali no circuito, tá? O medidor está desligado, então eu não liguei nada. Está aberto o circuito. Aí ele vai marcar, aí o circuito é outro, né? Porque se eu abrir o circuito, tanto aqui quanto aqui, porque o medidor está aberto, cara, né? O circuito é totalmente diferente, né? No caso aqui, ó, não existe esse resistor no circuito, nem esse aqui, porque eu abri aqui, é como se eu tivesse tirado esse fio aqui, tirado aqui, não ligado nada no lugar. Só existe essa malha aqui, por isso que deu 1 miliampere. Agora, quando eu ligo um outro, aí muda porque eu liguei só o outro, só tem 2 medidores aqui. Esse continua aberto. Então, formou essa malha por fora aqui, ó, e essa malha por fora é outro circuito. O circuito só fica da forma que eu estou querendo que ele seja, se todos os medidores estiverem ligados, conforme o Chico lembrou bem, e eu agradeço muito a presença, a interferência dele aí. Eu não estava vendo, aí ia demorar um pouco mais a descobrir isso, se descobrisse, né, Chico? Às vezes a gente esquece. É porque não dá para fazer suspense, não. Às vezes não, né? Eu fui querer fazer suspense, né? Suspense é bom, é só o Hitchcock, né, Chico? É bom. Eu acho que eu tropecei, eu quis fazer a coisa bacana com suspense, deu um tropeção, né? Tropecei na cadeira. Então tá aí, gente, olha a demonstração. Olha, a corrente aqui, ó, conforme está estabelecido pela característica da fonte, é 1 miliampere, tem 1 miliampere aqui, comprovou. Essa aqui, ó, foi calculado, né? Essa daqui, ó, que é o I2, né? Essa daqui que é o I2, ó. 0,98. E o I3 é a soma das duas, vai passar aqui 1,98, né? Ficou comprovado? Comprovamos aqui, sem suspense, né, Chico? A segunda a segunda lei de Kirchhoff, isto é, a soma das correntes que entra é igual a corrente que sai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem, não, acabou. Beleza, gente? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma questão que quiser que eu repita, é só dizer. Se ficou claro, querem aproveitar a oportunidade. A aula correu mais rápido, sim. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Tranquilo. Aí, gente. Então eu vou... Eu queria só tirar uma dúvida sobre as notas do segundo semestre. Você pode ficar comigo até mais tarde? Sim, depois da aula? Aham. Sim, tranquilo. Beleza, Foi aqui. valeu. Gente, então vamos encerrar, vou parar a gravação. Terminou mais cedo, eu não gosto de terminar a aula mais cedo não, mas terminou, né? Parada a gravação.